o diabo não presta. Meu irmão, baixa só um pouquinho, P, por gentileza. Eu tenho transitado nesses dias por tantas palavras, e eu tenho pedido para o Senhor falar comigo. E não são dias onde é fácil ouvir a voz do Senhor, porque no meio de tantas vozes, são muitas vozes, o tempo inteiro. E se nós não formos intencionais, de fato a gente não vai conseguir ouvir a voz do Senhor. E diante de tantas palavras que eu escutei essa semana, de tantos momentos que eu vivi, fui falando: Senhor, fala comigo, porque eu não quero ser alguém que vai dar um passo sequer sem a direção do Senhor, porque eu sei que vai ser frustração. Nós vamos errar, nós vamos falhar. E nesses dias, irmão, são dias de fato de shoppings cheios, de academias superlotadas, restaurantes, parques, e de igrejas vazias. Mas não é só uma igreja ausente de pessoas, mas muitas vezes uma igreja que não se conecta, que entra no ambiente, mas não consegue adentrar no culto. E esse é o maior desafio. E além do cansaço, e além do nosso dia a dia, das emoções que nós vivemos, das palavras que recebemos, ir além, é se conectar com Deus. Nesse ambiente, ou na sua casa, qualquer ambiente hoje que você adentra, tem uma rede de Wi-Fi, mas você só vai conseguir navegar, você só vai conseguir acessar conteúdos nessa plataforma chamada web se você tiver a senha, se você se conectar, se você descobrir qual é a senha para adentrar nesse ambiente. E o Senhor, Ele tem nos dado esse direcionamento através da sua palavra, para que nós venhamos entender que tudo que Ele quer de nós é a obediência. Não é uma mensagem de prosperidade que vai fazer você, eu, enriquecer ou prosperar como nós bem conhecemos. Sabe o que vai fazer a gente prosperar de verdade? É a glória do Senhor. É a glória do Senhor. Eu tenho pedido, Senhor, que esse lugar ele seja um ambiente de glória, que nós venhamos estar conectados, não somente aqui, mas enquanto nós dirigimos, enquanto trabalhamos, enquanto estamos fazendo qualquer atividade. Quando, irmão, eu estou aqui falando de Deus, compartilhando sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre a experiência que nós temos todos os dias com o Pai, mas o que vai atrair a unção é quando nós falamos com Deus. O que vai nos transformar é quando nós falamos com Deus. Eu estava meditando essa manhã, e eu já fui em tantos velórios, e muitos deles de pessoas que eram cristãs, mas também ali a gente, como pastor, como ministro do Evangelho, claro, com a compaixão de uma família que chora pela perda de alguém, nós nos sensibilizamos e trazemos uma palavra de esperança. Falamos: olha, nós nos encontraremos, a esperança é que nós nos encontraremos na eternidade. E muitas vezes a pessoa que está lá, ela viveu uma vida tão superficial com Deus, muitas vezes. O fato de nós adentrarmos no hospital não faz de nós um médico. O fato de nós adentrarmos num fast food, num Burger King, num McDonald's da vida, não me faz dono daquele lugar, ou não me faz um hambúrguer, não faz de mim. Então hoje são dias intensos, irmãos, que de fato a uva está sendo espremida para extrair o melhor sabor, os valores. Se nós pegarmos um cacho de uva, ele vai valer talvez uns R$10, até menos. Mas, irmão, se essa uva ela foi espremida,
e dela extrair o vinho, e aquele vinho ficar ali conservado por muitos anos. Um vinho pode chegar a 500 mil reais. Tem um valor quando é espremido, e eu sei que o Senhor ele está espremendo muitas pessoas nesses dias, através das pressões. O azeite, meu irmão, ele tem muito mais valor do que a azeitona, porque ele foi extraído, ele foi pressionado. É isso que está acontecendo, para que nós venhamos colocar para fora aquilo que está dentro nesses dias. Eu tenho visto que todas as vezes que eu quebrei princípios, eu observei isso na minha vida, eu tive um retorno drástico. O princípio me quebrou no meio, porque eu tive consequências que foi péssimas para mim, como um cristão, como homem, como filho, como pai, como marido. Então, é tempo de nós examinarmos as Escrituras e entendermos que o que o Senhor Ele quer de nós. Quantos, se eu falasse para você assim, eu sei que nós estamos aqui numa palavra de gratidão, o Pix está aí nas cadeiras aí, glória a Deus, né? Está aí agora, tem aí na cadeira o QR Code para você ler, apontando com a câmera do seu celular. A gente está ficando chique, John. Glória a Deus. Eles têm aqui também, a Lê está entregando os envelopes. Está tirando o seu trabalho. Não, tirando o teu ofício. Não, fica aí. Então, você pode fazer a tua oferta, eu vou ver o seu dízimo através do envelope, através da maquininha, através do Pix. Mas eu quero que nós venhamos entender que a prosperidade que o Senhor tem para nós vai além, que nada dessa terra tem o nosso coração. E se eu dissesse para você, se você fosse acusado de ser um cristão, se você fosse acusado de ser um cristão, teria prova suficiente para te condenar? Teria prova suficiente para te condenar? Porque quais são as características de um cristão? Quais são as características de um cristão? Porque tem muita gente, não é pouca, dizendo ser cristão, mas vive como se Cristo nunca existisse ou tivesse conhecido, ou não conhece o Cristo da Bíblia. O Jesus humano, o Filho de Deus, que é um modelo como nós devemos ser. Então, é muito fácil me classificar, mas o quanto Deus tem de mim nesses dias. Eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. Então, se eu adoro a Deus, eu vou me parecer com Deus. E Deus, Ele tem muitos atributos: amor, justiça. Ele é onipresente, onisciente, onipotente e muitos outros. Não dá para estudar Deus, você tem que andar com Ele. Amém? Não dá para, como diz a canção, ninguém explica a Deus, você precisa andar com Ele. Mas eu sinto que muitas, não são poucas pessoas que adoram o dinheiro. E é por isso que são avarentos, são gananciosos. Por muito tempo eu caminhei aplaudindo, amando muito mais coisas do que pessoas. Amando muito mais coisas do que Deus. E quando eu amo as coisas, meu irmão, eu posso perder pessoas que são inegociáveis. E eu vou atropelando os valores. E as coisas vão dando tudo errado. Eu não vou entendendo por que eu vou vivendo uma vida no mesmo ciclo. O ciclo ele vai se repetindo. Porque eu vou deixando de observar aquilo que o Senhor lhe estabeleceu como princípios. Então, por isso que eu disse, quando eu quebro alguns princípios, o princípio ele vai me quebrar. Então, eu creio que o Senhor ele está levantando aqui um povo justo, não apenas crente. Amém? Um povo que vai ter atos de justiça, que vai ser santo como Ele é santo. Que não vai negociar valores, que não vai quebrar princípios, que não vai viver conforme o padrão do mundo. Para eu pregar um evangelho oferecendo coisas para você é muito fácil, e falar, Deus revelou que vai fazer isso, que vai te dar aquilo. Não, irmão, é dia de nós manifestarmos a glória do Senhor que está na face de Jesus. E isso
que você tenha a melhor casa, o melhor carro, que você tenha as melhores coisas, mas que acima de qualquer coisa, que você tenha o Senhor como o Senhor da sua vida. Por isso, como o Jonathan falou aqui, muitas vezes a nossa fé, ela é tão pequena, porque eu deixei de observar as Escrituras, eu deixei de andar com Deus, eu deixei de conhecer o meu Deus e passei a observar mais as tempestades, mais os meus problemas, mais o tamanho dos gigantes que estão vindo contra mim. Mas o Senhor, meu irmão, Ele é muito maior, Ele é muito maior. E eu vou folheando a Bíblia aqui, mas eu já vou terminar, que é o Romildo que vai ministrar aqui essa noite. Mas diante de tantas palavras que o Senhor ele foi sinalizando, eu fui anotando, eu sempre vou anotando. Mas eu quero achar aqui, está em Eclesiastes 11. Ele diz assim: olha, envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Quando as nuvens estão carregadas, quem trouxe a Bíblia aí? Eclesiastes 11. Estou no 3. Quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali permanece. O agricultor que espera condições de tempos perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento, ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Amém? Então, aqui o sábio está falando a respeito das incertezas da vida, e você ser constante na tua semeadura. Se você for um semeador, você vai escravizar o seu futuro e vai viver uma grande colheita. Então, se você quer viver uma grande colheita, semeie hoje toneladas de sementes. Né, minha mãe falava muito: olha, quem semeia vento, colhe tempestade. E muitas vezes nós olhamos para trás e vemos que muitas sementes que nós plantamos não foram boas. Não foram boas, e hoje, se nós estamos colhendo, é porque nós semeamos. É obrigatório, é um princípio, semeou, vai colher. Não se pode zombar de Deus. Diz Gálatas capítulo 6, verso 2, se eu não me engano, que tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então eu preciso caminhar em retidão junto com o Senhor, semeando o bem, fazendo aquilo que o agrada, para que eu venha viver conforme aquilo que Ele planejou para mim, conforme aquilo que Ele planejou para você. Amém? Eu creio que o Senhor, Ele tem uma vida plena para você. Prosperidade vai além de ter muitas posses, muito dinheiro. Prosperidade faz com que você compre o colchão e que você encontre o descanso. Faz com que você construa uma casa com tijolos, mas que essa casa se transforme em um lar. Então isso é prosperidade. Que você tenha paz nos seus relacionamentos, nas suas amizades, no seu convívio social. Que as pessoas venham te amar. Eu creio, irmão, que eu espero e eu oro por isso. Para depois que nós partirmos, as pessoas venham sentir a nossa falta, não apenas por uma semana, não apenas por um mês, mas por anos e anos. Que não seja somente sua mãe ou seu pai que venha sentir sua falta, mas seus amigos. Que muitas pessoas que você venha tocar com o seu coração, venha sentir como o fulano faz falta, nessa festa ele faz falta. Como ele faz falta na igreja, como ela faz falta na igreja. Como ela faz falta nesse Natal, como ele faz falta na Páscoa, como o fulano faz falta. Porque você foi bem significativo, deixando um legado, tocando corações, escrevendo em pessoas. Então essa é a nossa missão. Porque eu tenho visto algumas pessoas que se foram e que eram importantes para algumas outras pessoas, mas que já vivem como se elas nunca tivessem existido. Já não sentem mais a falta. E que, meu irmão, que nós venhamos ser como esses heróis da fé, que viveram uma vida que tocaram milhares de pessoas. E para terminar,
eu estava vendo algo sobre o Billy Graham, e ele foi conselheiro de muitos presidentes nos Estados Unidos. E sabe o que é o interessante? Algumas pessoas falaram para ele: olha, por que você não se candidata à presidência dos Estados Unidos? Ele falou assim: porque eu não posso me rebaixar diante do encargo que eu possuo. Entende? Ele sabia quem ele era em Deus, e que o ofício, que o encargo que ele possuía era muito maior do que um título de presidência, era muito maior do que o que as pessoas tanto almejavam. Imagina os aplausos, aquela autoridade. Ele sabia que a autoridade que ele tinha era muito maior do que a de um presidente. Então, irmão, que você saiba que existem pessoas que governam essa cidade, existem pessoas que atuam, que deveriam atuar para servir, mas quem tem autoridade são os filhos de Deus, são aqueles que andam em justiça, são aqueles que não têm outro Deus, que não têm outro ídolo, que não têm o seu coração nas coisas desta terra, mas está nele, está no Deus da nossa salvação. Então, que você desperte para viver esse encargo, que você não corra atrás de títulos da terra, de posições, mas que você saiba o seu encargo real, que é de filho, e que filho, nós somos co-herdeiros com Cristo, como nós cantamos. Com Cristo nós somos herdeiros de tudo, irmão, de tudo. Então não fique mendigando as coisas da terra, porque o que o Senhor tem para você, meu irmão, é as realidades do céu. Amém? Aplauda bem forte Jesus. Eu quero orar com você que trouxe sua oferta, trouxe o seu dízimo. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite para que os teus filhos vivam a realidade eterna, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, nos posicionar como filhos do Senhor, co-herdeiros de Cristo, Senhor. Que o Senhor remova do nosso coração a avareza, a ganância, e troque, Senhor, pela humildade, pela generosidade. Que venhamos, ó Deus, compartilhar nossa vida. Que venhamos, ó Deus, nos entregar, assim como o Senhor se entregou por nós. Que venhamos, ó Deus, levantar pessoas, que venhamos estender a mesa, que venhamos aprender o que o Senhor quer, ó Deus, que venhamos praticar justiça, amar a misericórdia e andar humildemente contigo. Senhor, nós queremos, ó Pai, andar sobre os princípios estabelecidos, meu Deus, sobre os valores estabelecidos, ó Deus, e deles não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos, dos líderes, ministros, pastores, apóstolos, ó Deus, que se desviaram desta palavra, da verdade, Senhor, estão amantes de si mesmos, ó Deus, manipulando, ensinando, Senhor, um outro evangelho, que não é o da cruz de Cristo, meu Deus, que não é este da eternidade. Meu Deus, que o Senhor os corrija, que o Senhor, ó Deus, os dê a oportunidade de se voltarem para Ti, ó Deus, e viverem a verdadeira prosperidade, que é ter um nome escrito no Teu livro, ó Deus, e ser conhecido pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe sua oferta, o seu dízimo, você tem a liberdade para fazer, e que o Senhor te abençoe de uma forma abundante, em nome de Jesus. Deus abençoe. Poderoso Deus, Tu és poderoso, Senhor. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Declare mais uma vez: Tu és poderoso, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, sim, sim. Poderoso Deus, Tu és santo. Minha alma anseia por Ti. Amém. Estenda as mãos para cá. O Senhor, Ele colocou no meu coração que o Romildo estaria trazendo a palavra dessa noite. Aí o Senhor falou comigo de manhã, mas eu falei, eu não vou mandar mensagem. Não é por ruindade não, mas é por propósito. Tá. Pai, fala conosco, Senhor, por intermédio da Tua palavra.
Nós queremos ouvir Tua voz, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus, e nos leva, Senhor, ao caminho da retidão todos os dias. Nos conduz, ó Deus, ó Pai, pelo único e exclusivo caminho que é Cristo. Nós queremos ter a mente de Cristo, ó Deus, e para isso, Senhor, que a Tua palavra venha fazer a leitura da nossa mente, do nosso coração, ó Deus, e venha nos conduzir, ó Deus, nesta verdade que nos traz libertação, que nos traz vida, que nos traz esperança, em nome de Jesus, amém? Um forte aplauso a Jesus, glória a Deus. Rei da glória. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém, irmãos? É muito bom estar aqui. Mas na hora que você chega, o homem já dá uma incumbência dessa. Mas amém, eu creio que o Senhor ele tem forjado algumas coisas. E eu tenho deixado Deus assumir o controle. Porque, irmãos, quando tudo que a gente vai fazer, a gente acha que está no controle, em algum momento você perde o controle. Mas a partir do momento que eu entregar o controle nas mãos do Senhor, aí eu não consigo perder mais, porque é Ele que conduz. E a gente tem entrado em lugares em Deus, irmãos, assim, no particular mesmo, separado, para viver experiências que só você entrando nesse lugar você vai poder viver, só nele. Porque se eu quiser viver experiências com Deus no meio da multidão, eu não vou conseguir. Jesus, quando ele pregava para a multidão, ele pregava por parábolas, mas por discípulo ele revelava os planos eternos, aquilo que o céu está falando. E essa noite eu creio que não vai ser diferente, porque o Senhor ele me deu uma palavra que ela está martelando dentro de mim. Segunda-feira, a gente tem um grupo de oração ali em Mauá, onde a gente ora na segunda-feira. A gente se reúne com algumas pessoas para adorar o Senhor e clamar em prol da igreja, em prol dos irmãos, em prol das famílias, em prol do ministério, tudo aquilo que, as movimentações que o Senhor tem nos dado. Mas o Senhor começa a nos apertar. Os dias que nós estamos vivendo hoje, você vai começar a ser apertado. Ou você dá a resposta certa, ou você pula fora. Porque o evangelho de imaturo, ele já passou. Não dá mais para viver esse evangelho. Porque se a gente viver esse evangelho, a gente não vai viver o eterno, a gente não vai viver a glória, a gente não vai para a eternidade. Então eu acredito que se nós estamos aqui é porque nós acreditamos na eternidade, amém? A pastora pregou aqui domingo a respeito disso, foi algo muito poderoso. E se a gente não estiver olhando para esse lugar, o que nós estamos fazendo? Porque a nossa vida ela é passageira. Irmãos, são poucas pessoas que chegam aos 80 com condições de ser ela mesma. Porque a maioria das pessoas que chegam aos 80 ou está em cima de uma cama, ou está dependendo de alguém, ou está com uma enfermidade que não tem mais cura. Quantas pessoas chegam aos 80 no alto do vigor que falam, não, eu sou dependente de mim mesmo? São muito poucas. Muito poucas. E talvez você chegue aos 90, mas a eternidade está muito além disso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Hoje eu falei para o pastor, não transmite no telão, porque eu quero que você pegue a sua Bíblia, que nós estamos abandonando ela. Ultimamente a igreja tem abandonado esse papel. A igreja tem abandonado a Bíblia para viver as tecnologias. A tecnologia é legal, irmão? Ela te ajuda muito. Ela nos facilita muito. Só que infelizmente nós estamos virando escravo dela. Hoje, se você quiser procurar uma passagem na Bíblia, você não vai na Bíblia, você vai no Google.
Senhor, onde é que fala disso? Aí a gente corre para o Google. Por quê? Porque é mais fácil, está pronto. Vai no dedo duro do Google que ele resolve o problema. A gente não quer mais gastar tempo em ler a palavra na Bíblia. Pegar o papel, rabiscar. Por incrível que pareça, tem muita casa de irmão crente que a Bíblia está aberta no Salmo 91, ele não pega na Bíblia o mês inteiro. É sério, você acha que é brincadeira? É verdade. Por que eu estou falando isso? Porque eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar de eu ficar no culto só esperando a hora que vai passar o versículo no telão, porque aí eu não preciso abrir a Bíblia, já está ali, eu já só acompanho por ali. O pastor falou algo aqui no início que para você acessar a senha da internet, você precisa dela, ok? Se eu for para a sua casa e eu não tiver a senha, eu não consigo acessar. Da mesma forma é na minha casa. E por que você acha que é diferente com Deus? Para mim acessar Ele, eu tenho que vir aqui. Eu tenho que vir aqui. Mas nós estamos muito mal acostumados com o que é fácil. Nós estamos muito acostumados com isso. Eu trabalhei na rua, irmão, na época de 90. Era um guia gigantesco dessa altura, com um monte de página amarela, branca. E aí para você chegar numa rua, você tem que paginar aquele negócio todo. A rua terminava no lugar e ia começar 4, 5 folhas depois. Mas a partir do momento que você entendia aquilo ali, você virava especialista em não se perder nas ruas. Hoje a gente não precisa mais disso, é só clicar no Waze. Puf! Facilidade. Ajuda demais. É muito bom. Só que nós estamos esquecendo de um detalhe. Isso está nos aprisionando e nos escravizando e roubando aquilo que era mais precioso. A presença do Senhor, onde você gasta tempo lendo, onde você gasta tempo buscando, tendo revelação daquilo que o Senhor está falando. E lá em Isaías 40, para a gente se adiantar um pouquinho aqui, lá no verso 27, nós vamos ler ele até se não me engano, o 31. Olha, barulho de papel, aleluia. Rei da glória. Amém, irmãos? Eu dou um tempinho para você achar. Isaías 40, lá do verso 27 em diante, para a gente dar uma meditada. Amém? Talvez você se encaixe dentro desse contexto, porque eu me encontrei dentro dele muitas vezes, e talvez hoje eu já tenha vivido isso. Que a palavra do Senhor está dizendo assim: por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não interessa pela sua situação? O meu Deus não considera as minhas causas? Será que você não sabe ou nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem se fadiga, ou se esgota em algumas tradições. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá vigor a quem não está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças e voarão alto como águia. Corre e não se cansa e não se esgota, anda e não se cansará. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho, meditasse um pouco no que você tem vivido esses últimos dias. Como que você tem conduzido a sua vida, como que você tem direcionado ela, porque nós pensamos que ela é nossa, mas ela não é. Ela é dele.
Mas como nós temos administrado a nossa vida, como nós temos administrado as nossas emoções, as nossas ações, as nossas atitudes, ela condiz com aquilo que o Senhor tem revelado para nós, uma palavra viva e eficaz que nos dá direcionamento. Aleluia. Amém, irmãos? Essa palavra, ela traz uma reflexão muito forte no meu coração, porque quando o Senhor revelou ela para mim, eu chorei muito. Porque a gente sabe muito reclamar. A gente reclama de tudo. Para falar a verdade, a gente só sabe reclamar, porque agradecer mesmo é poucas vezes. Porque, irmão, se para pensar, se tiver frio, a gente reclama. Se está calor, a gente reclama. Se a gente está com fome, a gente reclama. Mas se a gente comer demais também, a gente também reclama. E aí você começa a virar especialista em reclamar. E onde a gente deveria ser especialista em agradecer. E aqui a Bíblia está falando a respeito de Jacó, irmãos, mas aqui somos Israel, amém? Quando Deus está falando a respeito de Jacó, Ele está transformando Jacó em Israel. Por isso que Ele fala, por que se queixa, ó Israel? Está trazendo a mesma situação de que Deus não é o suficiente. Será que para nós o Senhor ainda não é o suficiente? Porque se você atentasse o texto, ele está dizendo, olha, por acaso você não sabe ou nunca ouviu falar que Ele é um Deus eterno? Irmão, tudo aponta para a eternidade. Tudo. E se a gente quiser viver umas experiências com Deus nesses dias, nós temos que olhar para a eternidade. Porque se a gente não olhar para a eternidade, a gente vai viver um evangelho raso. Sabe, a gente vai viver um evangelho assim. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho, porque o Senhor me sustentou até aqui. Irmãos, mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Porque a nossa vida ela é passageira. E ela passa muito rápido. E quem consegue controlar o tempo? Nós não conseguimos controlar o tempo. Por quê? Porque o tempo é dele. E às vezes a gente começa a materializar muitas coisas. Muitas coisas. Isso é ilícito? Não, claro que não. A Bíblia diz que nós viveremos e comeremos o melhor dessa terra. Nós temos vivido isso? Será que nós temos conseguido viver isso? Sabe, de você olhar para um lado e falar assim, não, eu quero fazer uma viagem, tal dia eu estou viajando. Eu gostaria de ter isso, falar, tá. Gostaria de comer isso, tá. Será que nós conseguiríamos viver o que a Bíblia está dizendo, que nós comeríamos e viveríamos no melhor dessa terra? Porque se nós acharmos esse lugar em Deus, a Bíblia diz que Salomão, quando ele entra na presença do Senhor, o Senhor se revela a ele e fala, Salomão, o que você quer de mim? Pede e eu te darei. Salomão, por ser um homem temente ao Senhor, que via isso na sua casa, ele fala, Senhor, eu só preciso de sabedoria para que eu possa conduzir esse povo. Ele é muito grande, eu não tenho capacidade para isso. E o Senhor falou o que para ele? Te darei isso, mas até aquilo que você não pediu, eu vou acrescentar. Aquilo que você não me pediu, Salomão, eu vou te dar. E você sabe por que a gente às vezes não vive o melhor de Deus? Por causa disso. Porque se a gente entrar nesse lugar de intimidade, o Senhor revela os segredos dele para nós.
Irmãos, é algo muito lindo. Sabe, quando eu dou uns tempos para cá, eu confesso para os irmãos que eu comecei a perder desejo de algumas coisas. A minha esposa está aqui, sabe, o Jerônimo anda com a gente aí já faz tempo. Eu era muito acelerado com tudo. Falava, vai ter isso. Eu era o primeiro da fila. Ó, vamos fazer isso. Toma eu lá. Hoje eu analiso, será que Deus quer que eu esteja lá? Será que é para mim mesmo ir? Será que vale a pena? E isso tem esfriado algumas coisas dentro de mim, referente às coisas deste mundo. Irmãos, eu confesso para vocês que, da onde eu vim, não tinha nada, nem dignidade eu tinha, porque eu era uma pessoa de qual talvez até minha mãe já desacreditasse de mim. Então eu era uma pessoa desacreditável por todo mundo. Alguém que era menos que nada, porque o nada você ainda consegue fazer alguma coisa com ele. Mas era uma pessoa assim que era meio que menos que nada. Sem caráter nenhum, não tinha nada. A única coisa que eu consigo entender, nada. E aí o Senhor pega o nada e vai transformando. Ele vai quebrando você. Tem um ditado que o pessoal fala assim, chegou no fundo do poço, porque apagou a luz, né? E aí quando você chega no fundo do poço, a única tendência que você tem é subir ou morrer. Não tem outra alternativa. E aí o Senhor, ele me leva a entender algumas coisas. Ele mostra para mim quem verdadeiramente eu era. E aqui entra nesse contexto, porque eu só reclamava. Eu só sabia reclamar, eu só sabia dizer porque que os outros têm e eu não tenho, porque que aquele outro tem e eu não tenho, porque que alguém consegue isso e eu não consigo. E aí quando você passa a entender qual que é o propósito de Deus na sua vida, as outras coisas parece que... Sabe quando as pessoas falam assim, você não precisa ir atrás da benção, que a benção vem até você. E eu, para a honra e glória do Senhor, tenho vivido isso. Eu tenho vivido essas bênçãos. Irmãos, quando eu conheci o Evangelho, eu estava totalmente destruído. Mas só ir para a igreja não é o suficiente. Eu vivi 2 anos, nos meus 2 primeiros anos de conversão, que eu queimava dentro da igreja. Eu queria fazer tudo. Tudo. De varrer chão até tudo. Falava, está precisando, estava eu lá, está isso, está eu lá, tá eu. Eu não tinha mais vida. Porque eu entendia que eu era muito intenso no mundo. Só que quando eu vim para a igreja, eu queria ser a igreja no mundo. Ou seja, continuar fazendo tudo que eu tinha vontade de fazer. Até o dia que o Senhor me pegou. Fiquei 2 anos fazendo isso. E o Senhor me levou para o deserto e falou assim, você vai ficar aí agora até o dia que você se posicionar para poder tirar você de lá. Porque tem deserto, irmãos, que é nós que entramos. Tem deserto que é o Senhor que te coloca. E aí foi passando por esse processo e eu comecei a entender algumas coisas. O ego muito alto, orgulho muito alto. Não aceitava muito que as pessoas falassem da minha vida. Porque eu olhava assim e falava, quem é fulano para falar da minha vida? Quem é isso aí? E aí a gente alimenta um ego e a gente começa a reclamar. Porque acontece com o vizinho e não acontece com você. Eu ouvi um ditado uma vez que diz assim que o tamanho da sua inveja é a velocidade do meu sucesso. Então se você tiver inveja, olhe para que lado você está tendo inveja, porque talvez a pessoa voe e você fique lá embaixo. Porque são coisas que travam a sua vida. Então aqui a palavra está dizendo o seguinte: se você precisa entender que o Senhor, Ele não se cansa de te abençoar, Ele não se cansa de cuidar de mim, Ele não se cansa de cuidar de você. Ele não se cansa.
E aí você acha que a gente vai ficando velho, né? A gente vai chegando perto dos 50 e fala, estou ficando velho. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles não se cansarão. Irmãos, não tem como a gente se cansar no Senhor, porque Ele renova as suas forças todos os dias. Você tem um dia longo, cansativo. Mas quando você chega na sua casa, que você gasta 5 minutinhos que seja com Ele, a sua vida é outra. A prática de orar de manhã, antes de você sair para qualquer ação, ela te traz uma paz durante o dia, as coisas se encaixam de uma tal maneira. Ultimamente, eu não estou programando mais nada. Eu trabalho com vendas, eu trabalho na rua, e eu costumava fazer um roteiro, todo dia, fazer um roteiro. Vou passar em tal loja, assim, faço aquela área, e vou fazer. Só que, no meio do caminho, mudava tudo. Era cliente que ligava para o outro lado. Eu falei, o que eu vou fazer do outro lado? Meu roteiro dessa semana é do lado de cá. E eu ia. E aí eu entendi que quando o Senhor me chamou para esse negócio, Ele me chamou para me capacitar, não porque eu era capaz. Irmãos, eu não entendo nada de vendas, não entendia nada de vendas. Hoje não, hoje desenrola um pouquinho, mas eu não entendia nada de vendas, eu era pedreiro. E o Senhor me chama para esse lugar, isso em 2011. 2010 eu trabalhava numa multinacional e Deus pediu para mim sair. Eu ouvi a voz do Senhor, falei para minha esposa quase enlouqueceu. Prestação de carro para pagar, um monte de dívida. Aí ela pensava logo, a primeira coisa que ela pensava, convênio das crianças. Convênio muito top, um convênio muito bom. Eu tinha um monte de regalia, eu era líder operacional lá de produção. E Deus falou, pede para sair. Só que, irmãos, aí você tem que ter a convicção que é Deus que está falando, porque você está saindo de um negócio do qual Ele sustenta a tua casa e você não tem nada na sua frente. Não é tipo, estou saindo daqui porque eu tenho algo melhor ou alguma coisa para sustentar. Não, não tinha nada. E Deus só falou, só vai. Numa empresa que não mandava ninguém embora. Tinha cara lá que trabalhava comigo, ele faltava todo final de semana. E toma atestado. Ele comprava atestado para levar, porque não tinha como o cara ficar doente daquele jeito. Para ver se os caras mandavam embora, e os caras não mandavam. Não tinha como mandar embora. E eu falei com o meu chefe, falei para ele assim, peguei ele, falei assim, eu quero que você me mande embora. Ele falou assim, você está louco? Eu quero que você me mande embora. Me dá um motivo. Eu falei, Deus mandou te falar para você me mandar embora. Ele fez um ar de deboche. Falou, Deus, esse cara que você falou aí, é ele mesmo. Ele falou que precisa me mandar embora. E virei as costas e saí andando. Uma semana depois, aviso breve, sem direito de trabalhar. Vai embora. Todo mundo ficou perguntando, como é que você conseguiu isso, cara? O que você fez? Eu falei, nada. Eu só dei um recado para ele. E aí o Senhor me lançou a esse mercado. E através desse mercado, irmãos, eu tenho vivido muitos milagres de Deus. Porque quem trabalha com autônomo no sistema que nós estamos vivendo hoje, o mercado está parado em todos os sentidos. Todas as áreas. As pessoas antigamente, quem tinha um restaurante, ele arrebentava, porque as pessoas precisam comer. Hoje, por incrível que pareça, tem gente levando marmita para comer na rua fria, porque não dá para parar num restaurante para almoçar ou fazer qualquer outra coisa. Por quê? Porque sabe que se fizer isso, vai faltar em casa. Sabe, então, que lugar é esse de abundância, então, que a gente precisa? Depender dele. Nós precisamos ouvir o Senhor. Nós precisamos gastar um pouco mais de tempo com Ele para saber o que de fato Ele tem preparado para nós. Porque, irmãos, Deus ele tem algo muito especial com cada um de nós. Até porque você foi feito em imagem e semelhança dEle. Você é parecido com Jesus. Irmão, você já se perguntou que você vê Jesus todos os dias?
Sim ou não? Se você não está vendo, você está perdendo tempo. Porque eu acredito que na sua casa você tem um espelho. E quando o Senhor ele nos cria, Ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele está trazendo um contexto que tinha mais gente com Ele ali. E por que nós vivemos como os filhos derrotados? Pessoas que andam de cabeça baixa, ouvidas aos céus. A gente não toma posse da herança. Irmão, você é rico. Rico. Que nem ouro nem prata pode comprar você. Nem ouro nem prata pode se comparar à riqueza que você tem. O Senhor Jesus, ele deixou bem claro isso quando Ele entregou-se ali na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse vida, e vida em abundância. O Senhor não estava dizendo: olha, seja um crente, vá à igreja aos domingos, vá à igreja às quintas-feiras, ou nos dias que você acha que tem que ir. E aí nós achamos que estamos fazendo alguma coisa, que nós estamos cultuando ao Senhor. Ou será que nós temos vivido um evangelho que eu estou fazendo a minha vontade? Sabe por que eu falo isso? Porque eu vivi nesse lugar. Hoje eu não vou. Porque eu não estou com vontade. Eu ficava em casa. É pecado isso? Se é pecado eu não sei, mas pelo menos negligência é. Porque a Bíblia diz que nós temos que nos alegrar quando você vai à casa do Senhor. Irmãos, eu falo com toda a autoridade do mundo hoje. Você não tem ideia do quanto eu me senti abençoado quando eu vim aqui a primeira vez. E foi algo tão forte que Deus não me deixou ir embora. E Deus falou: você vai estar lá toda quinta-feira. A gente tem a igreja de domingo lá em Mauá. E desde então eu falei para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque o que eu quero o Senhor já sabe, né? Se a gente for analisar aquilo, o que nós queremos nós já sabemos. Agora aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer de nós, é o Senhor que vai ter que te revelar, querido. Então, quando eu tomei essa decisão de começar a cultuar esse lugar aqui, eu falei: Senhor, eu preciso matar a minha carne. Preciso matar. Isso aqui quase ficou para trás hoje. Ele falou: eu vou. Eu falei: você sabe o horário, não sabe? E se deu o horário, não chegou? Não chegou, ficou. Eu não espero minha esposa, ela está aqui, ela é testemunha disso. Fala: tá hora, nós estamos saindo. Porque eu não gosto de chegar nos lugares atrasados, eu não gosto de chegar depois. E algumas vezes ela já foi de Uber, irmão. Eu larguei ela para trás. Cadê fulano? Fulano ficou para trás. Ela vai chegar daqui a pouco, ela chega aí. Ela chega de Uber. Mas você teve coragem? Eu falei: primeiro lugar é Deus, a mulher ela vem depois. Se ela quiser, amém. Se ela não quiser ir, porque não é uma coisa que olha, vamos decidir, que nem o pastor falou agora: Romildo, você prega? Foi coisa de minuto. Eu falei: agora tem que decidir se sim ou não. Mas quando você tem um compromisso, esse compromisso, irmãos, eu vou falar uma coisa para você, e eu não estou falando só da igreja, tá? O compromisso, ele está relacionado a você em tudo. As minhas filhas já sabem que o meu não, eu não tenho como elas negociar. Se eu falar não, não adianta brigar, não adianta sapatear, não adianta pedir para a mãe dela, não adianta. É não e acabou. Mas também se eu falar assim, eu vou ter que fazer de tudo para que eu cumpra com isso também. Lógico que tem alguns imprevistos, pode acontecer alguma coisa. Mas isso não pode ser rotineiro. Então, quando eu entendo o que Deus está falando, eu começo a me movimentar conforme Ele deseja. A gente vai viver aqui nessa terra como santo, irmão? Não, claro que não. Porque senão não teria graça nenhuma também. Porque a Bíblia diz que é na sua luta, é no seu clamor que você vai se achegar mais a Deus. Mas eu também não posso viver só nesse lugar. Alguém conhece galinha de Angola aqui? Que fica só: tô fraco, tô fraco, tô fraco. A cantiga dela é essa. Nós temos muitos crentes hoje em dia que estão assim: tô fraco,
Ah, irmão, ora por mim, porque o diabo está furioso, não sei o quê. Mal sabe ela que o próprio diabo é ela mesma. Irmãos, o diabo não é o seu adversário. Sabia disso? O diabo não é seu adversário. Ele já foi derrotado. O sangue do cordeiro empurrou ele mais para baixo. Agora, quando eu vivo nesse campo, o que eu faço? Eu dou arma para ele. Aí você vai alimentar um adversário poderoso. Porque uma coisa eu vou falar para você: nós podemos até brincar de ser crente, mas ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca. E se ele puder destruir eu e você, ele vai fazer isso. Mas a partir do momento que o sangue do cordeiro está sobre você, ele não tem autoridade nenhuma. Nenhum, irmão. A gente tem uma velha ilusão que para você ficar bem ou para você alcançar algo, você tem que pedir alguém para orar por você. Isso é bom também, não é ruim. Oração sempre é maravilhoso. Mas você tem duas mãos, coloca ela na sua cabeça e profetiza para você ver. Mas você sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente não tem fé. A gente tem fé para orar pelo outro. A gente tem fé de orar por o outro. A gente ora demais na igreja, mas muitas vezes a gente não ora em casa. Muitas vezes eu deixo de orar pela minha esposa, e é o principal que eu precisava fazer. Eu tenho feito mais isso hoje em dia. Mas teve um tempo que era capaz de eu sair orando pela igreja toda, e eu por ela mesmo não orava. Aí começa a negligência, aí você pula. E aí como é que você quer que as coisas aconteçam? Como? Que a Bíblia diz que nós, quando nós casamos, nós vivemos em unidade. Se torna um só. As vontades dela tem que morrer para ela. As minhas vontades tem que morrer para mim. E o relacionamento com Deus é da mesma maneira. As suas vontades, ela não pode ser maior do que aquilo que Deus carrega. A glória de Deus sobre nós, ela é muito maior do que a minha vontade. Irmãos, na hora que nós entender isso, quando nós entendemos o que é esse lugar, aí você vai viver um evangelho poderoso. E aqui o versículo diz que os velhos renovarão as suas forças, mas até os jovens se cansam. Vai chegar uma hora que a gente vai estar cansado. Vai tropeçar, vai cair. E aí, se não é a misericórdia de Deus, a gente não levanta. Precisamos entender esse lugar. Porque nós precisamos sair desse campo de reclamação. A gente precisamos sair desse campo de reclamação, porque não sei como é que é na tua casa, mas homem e mulher, geralmente, reclamação é todo santo dia. Porque às vezes a mulher, por exemplo, minha esposa trabalha fora. Irmão, eu sou ruim demais com casa. E ela fala, você não me ajuda. Eu falei, minha querida, não dá, não tenho habilidade para isso. Só que, por contravenção, também se eu quiser comer, eu tenho que ir para o fogão, porque ela também não cozinha. É um trato que a gente tem. Ela não gosta de cozinhar, então, deixa comigo. Eu virei Masterchef de casa faz muitos anos. Indo para 25 anos no ano que vem. Então eu falo para você, qual que é o campo de reclamação que você tem entrado, que é simples assim para resolver? E aí o que acontece? Aí entra seu adversário, porque até então você não tem. Você não tem um adversário. A Bíblia diz que Jesus é o cordão de 3 dobras de um relacionamento, amém? Porque um casamento sem Jesus é um casamento derrotado. Eu vivi 5 anos nesse lugar e eu sei o que eu estou falando. Um casamento sem Jesus é um casamento falido. Cada um vai viver seus próprios interesses e acabou. Não tem mais essa. 95% dos casais que não vivem o evangelho, ela diz, o meu dinheiro, o seu dinheiro. Minhas contas, suas contas. Se você fez mais que eu, se vira. No evangelho, quando você entende isso, você fala, nossas contas, nossos projetos, nossas lutas, vamos vencer juntos. E quando você entende isso,
Aí você vê a prosperidade no casamento. E dinheiro é só consequência, tá? Eu não estou nem falando de prosperidade de dinheiro, não. Prosperidade de dinheiro é só consequência daquilo que você está fazendo no Senhor. Então por que nós reclamamos tanto? E aí às vezes nós damos algumas ferramentas para Satanás entrar. Irmãos, o que derruba casamento não é coisa grande. Pedra grande você desvia dela. É uma coisinha pequenininha que vai somando. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas eu acredito que entrou no campo de reclamação aqui. Eu acho que não é só eu que reclamo, não. Eu acho que deve ter mais gente reclamando por aí. Amém, irmãos? Então, quando nós entendemos que o lugar de reclamação devia ser um lugar de gratidão, né? Eu falo para minha esposa, falei, amor, vamos agradecer a Deus porque nós temos louça para lavar, roupa para lavar, um monte de coisa para fazer. Que tem pessoas que nem isso tem. Tem muita gente que nem isso tem. E a gente tem e reclama. É, muita roupa para lavar, beleza. Glória a Deus que tem roupa para lavar. E aí ela só fica, acabou o sabão, acabou isso, acabou aquilo. Eu falei, Jesus, misericórdia, que esse negócio está demais. Falou, vem lavar roupa. Aí você vai saber. Eu falei, vou comprar o sabão. Em vez de eu reclamar, é melhor comprar o sabão, né? Vai que ela resolve botar eu para lavar mesmo e eu não sei. Então vai ficar ruim. Amém, irmãos? Isso aqui é só para quebrar gelo. Mas eu espero que você entenda. Já está finalizando aqui, que o relógio está correndo contra mim. Não tem nem... Mas que nós possamos entender que o lugar da eternidade, ele requer algumas renúncias. E não tem como nós dizermos que nós não entendemos isso. Porque já ouvimos muito falar do amor de Deus. A palavra, ela se revela a cada dia. Mas de quanto dela nós temos desfrutado? Eu não sei você, irmão, mas eu quando eu saio do culto, durante aquela semana eu fico falando com Deus a respeito, falar, Senhor, me molda nisso, me transforma nisso. Eu preciso morrer para mim mesmo, ainda estou muito vivo. Peça a Deus para me controlar no trânsito, porque trânsito para nós é uma coisa de doido. Fala, Senhor, me mata para isso. Deixa cada um viver a sua vida lá. Mas isso, irmãos, ele nos traz crescimento no Senhor. Amém? Quantos estão entendendo? Aleluia. Eu vou encerrar nessa passagem aqui. Está lá em Jeremias, 1 verso 4. E aqui eu fecho. Acharam? Jeremias, capítulo 1, verso 4 em diante. E aqui nós encerramos. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formar no ventre eu escolhi, antes que você nascesse, eu te separei. Me perdi aqui. Ao designar os profetas e as nações, mas eu disse: soberano é o Senhor. Eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que sou muito jovem. Tem algumas traduções diferentes. A todos que eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu os ordenar. O que acontece muitas vezes conosco? A gente acha que é a gente que faz. Você sabe por que eu não arrego disso aqui? Não é porque eu sou especialista nisso, não. Não é porque eu sou pregador, não.
É porque a palavra ela não é minha, é dele. E ele que conduz da maneira dele. Então o que o Senhor está dizendo para nós? Olha, aquele que faz a ferida é o mesmo que cura. Aquele que envia é aquele mesmo que patrocina você. Irmãos, nós estamos indo para um lugar. E essas palavras, irmãos, é Deus me dando para ministrar lá, tá? Isso aqui é para o couro comer lá. Isso aqui eu estou poupando vocês. Mas o Senhor está me levando para um lugar do qual eu saí há quase 30 anos atrás. Que não falei para vocês o meu testemunho. Eu falei para o Senhor, eu comecei a relutar com Deus. Falei, Senhor, mas o Senhor me conhece, o Senhor sabe como é que as pessoas me enviam lá. E de madrugada o Senhor me deu essa passagem de Jeremias, falou assim: eu só estou mandando você ir, querido. Quem vai pôr a palavra não é você. E aí eu trouxe a memória de algumas passagens que eu já li. Jesus, quando chega em Jerusalém, irmão, não estou falando de Jesus, tá? E a Bíblia fala que ele veio para que eram seus, e os seus não receberam. Ou seja, rejeitaram. Eu acredito que eu estou voltando para lá. É os meus. Lá eu tenho pai. Hoje meu pai já faleceu. Tem minha mãe, tem tios, tem sobrinhos, tem primos. Eu tenho uma família toda lá. E o Senhor deu uma visão para mim do que Ele quer fazer. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu trouxe mais paz no meu coração depois que eu ouvi essa palavra de Jeremias. Mas eu estava muito temeroso. Mas muito. Não vou dizer para você que passou, porque não passou ainda. Esse frio na barriga, irmão, ele só passa depois que você entrega. Enquanto você não entrega. Então quando Deus te entrega algo, corra, faça rápido. Porque só assim você vai conseguir voltar para o seu natural de novo. Porque a responsabilidade é muito grande. A gente sabe que é o Senhor que vai fazer, mas você é o vaso. Você é o vaso. Irmãos, nós temos que ser esse rio de água vivas, aquele que só corre. Sabe o que é uma ponte? Dá para morar em cima de uma ponte? As pontes, ela nada mais é do que para fazer uma travessia. Alguns ficam pelo meio do caminho na ponte mesmo, porque não entenderam isso. Mas você é apenas aquela ponte que o Senhor vai usar e fala assim: olha, está vendo? Do outro lado tem alguém que está precisando. Jesus pregava de um lado de um rio, daqui a pouco ele estava do outro lado. Eu falei, mas por que isso? Por causa de uma vida. Jesus movimentava todo um cenário. Amém, irmãos? Então, quando o Senhor te lançar um desafio, vá, acredite, tome posse, tenha ousadia. E eu acredito nisso porque, irmãos, eu não era provável para estar aqui. Hoje eu não sei como é que eu estou me saindo, mas eu falo, Senhor, eu preciso de mais de Ti, porque esse vaso aqui é frágil demais, ele pode quebrar a qualquer momento. Mas o Senhor não procura os fortes, Ele procura os que estão disponíveis para que Ele possa capacitá-lo. Porque senão não teria glória para Ele, a glória seria minha. Por que você acha que Deus está me levando de volta lá? Alguém desacreditado? Alguém que não tinha nada para oferecer? E hoje eu vou chegar lá, eu creio em nome de Jesus, porque início era só um passeio. Estava precisando de umas férias, vou tirar umas férias. Eu creio que vou aproveitar bem, mas Deus já me deu destino, nomes, casas, tipo um mapa. É isso. Muito doido, irmão. Muito doido. E eu não sei como é que você quer viver o seu evangelho. Eu queria que você dobrasse a sua fonte. Eu não sei como é que você quer viver esse evangelho ou como você tem vivido.
que tipo de intimidade que você quer no Senhor? Que tipo de relacionamento? Qual é o nível que você quer atingir nele? Para você viver as suas experiências e poder deixar como legado para aqueles que ficam, porque a nossa vida ela está passando rápido. Ela está passando muito rápido. Até onde eu era só um menino, hoje eu já sou avô. Eu olho para trás e falo, até ontem eu era um garoto, hoje eu já sou avô. Mas eu quero viver a eternidade. Eu quero viver a eternidade, irmãos. A Bíblia fala que no final dos tempos a terra vai ter que devolver os seus mortos. Uns para a vida eterna e outro para a condenação eterna. Viver a eternidade não é escolha. A escolha é em que lugar da eternidade você quer viver. Se é aos braços do Pai ou se é qualquer outro lugar. Glorifica o teu nome, Senhor. Deixa eu te usar para Sou grato a Ti, Jesus, porque deixa eu te usar. eu sou o menor entre a minha casa, Jesus. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Mas o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo, Pai, para confundir os sábios, Jesus. Deixa eu te usar para curar. Oh, Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Jesus. Para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Que